Olá, seja bem-vindo ao Capital Planeja, o podcast do Grupo Capital. Hoje estaremos aqui com Pedro Foster, consultor de valores imobiliários, planejador financeiro CFP, com uma trajetória que inspira muita confiança. E é sobre isso que vamos falar, uma história de sucesso, um profissional de excelência, que entrega um planejamento financeiro de excelência na ponta, principalmente para médicos. Então estamos aqui com Pedro Foster, planejador financeiro especialista em médicos. E para começar esse podcast, já gostaria de começar fazendo algumas perguntas. Pedro, conta pra gente quem é você hoje e como a sua trajetória pessoal e profissional te trouxe até aqui. Boa. Fala, Dani. Prazer estar falando com você aqui. Espero que seja um bate-papo legal, que a gente possa agregar aí para o pessoal que está ouvindo a gente. Bom, falando aí sobre mim, né? Falando um pouco sobre a minha trajetória para se tornar um planejador financeiro, né? Já que é uma profissão que não tem uma formação de fato, né? Para você poder chegar lá. Eu sou formado em engenharia mecânica. Eu fiz toda a minha formação em Ilha Solteira, na Unesp de Ilha Solteira. Enfim, quem conhece sabe aí, calor danado que é lá. Então eu fiz toda a minha formação lá. E durante muito tempo eu achei que eu seria, até mesmo trabalharia na área acadêmica, né? Eu cheguei a fazer aulas de mestrado enquanto estava ainda na graduação, mas enfim, acabei mudando de ideia assim aos 45 do segundo tempo e não, preciso aprender, né? Preciso conhecer na prática o que é engenharia. Fui atrás de estágio, fui fazer e para mim foi uma certa desilusão, assim, sabe? Foi uma coisa que, falei, cara, poxa, será que é realmente isso que eu quero para minha vida, né? Será que não sentia que estava me encontrando, né, nisso? Foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar com planejamento financeiro, que já era um assunto que eu já começava a buscar ali, né? Foi o primeiro ano ali que eu tinha... comecei a receber dinheiro, né? E a gente começa a olhar para isso, né? Começa a estudar sobre isso. E, enfim, me encantei por essa área, né? Por trabalhar com planejamento financeiro, enfim, o potencial que isso tem e principalmente de poder realmente ajudar as pessoas, né? Fazer a diferença ali, né? Poder agregar, que era uma coisa que eu sentia que, como engenheiro, não estava conseguindo fazer isso, né? Gerar algum benefício concreto aí para outras pessoas. Então, venho trabalhando aí nessa parte de planejamento já tem 5 anos, né? Cheguei a trabalhar já em algumas empresas, enfim, com culturas diferentes e dentro do Grupo Capital ali, esse ano vou completar 4 anos já no Grupo Capital, então, para mim que é uma referência ali, enfim, muito contente de estar aqui, né? Desde do primeiro bate-papo, né? Para entrar no grupo, enfim, foi o primeiro ali que acabou batendo também o programa de partnership, né? Me tornei sócio também da empresa, que para mim é um motivo de grande orgulho, né? E é isso. Esse é um pouquinho aí sobre eu, Pedro, até aqui. Engenheiro, pretendia seguir uma área acadêmica, acabou indo para o planejamento financeiro, entendeu que o planejamento financeiro pessoal poderia impactar mais vidas, então isso impactou a sua própria vida, né? Porque você teve essa mudança de rumo e com isso ajudou a construir rumos melhores para famílias, para as pessoas, especialmente médicos, que é o que você mais atende, e atingiu a sociedade, né? O primeiro a atingir o programa de partnership do Grupo Capital. O que esse reconhecimento dentro do programa de partnership, ou seja, você se transformar em sócio do Grupo Capital, o que foi para você? O que representa essa conquista para você? Olha, desde quando eu entrei dentro do Grupo Capital, né? Talvez depois a gente vai ter um momento para falar um pouco mais sobre isso, mas a gente vem às vezes de algumas desilusões dentro do mercado financeiro, assim, né? Eu acho que a gente tem uma imagem do mercado financeiro sendo uma coisa muito predatória, né? Uma coisa que talvez a gente vende algo como sendo bom para o cliente e nem todo mundo que fala que é bom para o cliente, né? Que tem o foco no cliente, realmente pratica isso, né? Às vezes é uma coisa que é só do lado de fora, né? Quando a gente olha para dentro, você vê que é totalmente diferente, né? Só a embalagem ali que o pessoal tenta dar uma maquiada. E quando veio né, o convite para fazer parte do Grupo Capital, era no momento que eu estava realmente nessa desilusão, assim, sabe? Desiludido com o mercado financeiro? Um pouco naquela sentido assim, cara, mas eu queria fazer tal coisa, eu não queria ser pressionado a fechar alguma coisa, a fazer alguma coisa diferente para esse cliente, porque eu quero fazer o que eu realmente acredito, que eu vou colocar no meu planejamento, o que eu vou colocar no planejamento dos meus pais, dos meus familiares, enfim, eu quero fazer o que eu realmente acredito
que seja uma coisa boa, né? E, claro, eu quero que meus clientes prosperem e tudo mais, mas eu também quero prosperar do ponto de vista financeiro. Então, quando veio esse convite, né, para conhecer todo o modelo, enfim, o cuidado e também aí com outros sócios que passaram talvez por experiências parecidas em relação a esse processo, ou seja, também tinham essa ideia, né, de fazer algo diferente, para mim já foi um motivo assim de grande felicidade, né? Tanto que quando até brinco na Coendra, que é o nosso outro sócio ali, que era o responsável por essa parte, né, de contratação, eu falei para ele que no final do nosso bate-papo eu tinha 2 perguntas, né? Onde que eu assino e quando que eu começo, né? Foram as minhas dúvidas. E realmente assim poder agregar, né, atingir bons resultados, fazer diferença, enfim, motivar outras pessoas dentro da empresa, isso fazer você se tornar sócio, ou seja, um reconhecimento de que, cara, dá para você fazer as coisas certas, né? Ou seja, você pode dormir tranquilo, botar a cabeça no travesseiro, que você fez um bom trabalho, você ajudou as pessoas, né? E também você pode ser reconhecido por isso. Eu acho que foi um momento de concluir tudo isso aí, essa experiência toda dentro do Grupo Capital. E chegou essa hora de ser reconhecido, chegou a conquista. O que você acredita que foi fator preponderante para você obter essa conquista? Talvez dentro desse meu tempo aí como planejador, né, eu já tive muito contato com diversos tipos de planejadores diferentes, né? Pessoas que ainda trabalham, pessoas que saíram, né, e tudo mais. E eu acho que o ponto principal é ter uma resiliência muito forte, né? Quando a gente fala sobre sair, por exemplo, que foi, por exemplo, essa situação que eu saí de um emprego onde eu era CLT, né, para ir para um modelo onde eu era 100% comissionado, assim, né, dependia de eu produzir, eu ter meus próprios resultados ali, né, às vezes é aquela coisa, pô, para você ganhar só depende de você, né, tem gente que vai se assustar com isso, tem gente que vai falar, pô, tranquilo, né, então... Uma oportunidade, depende de mim, eu vou fazer acontecer. Exato, então você precisa ter um gerenciamento de emoções, porque você vai ter meses que você vai ter muito bom, você não pode se deslumbrar com isso, né? Achar que, pô, beleza, agora você resolveu a sua vida, você, né, tá tudo certo, acabou, pode relaxar, pode abaixar a guarda, né? E nem também quando as coisas passar por aquele tempo mais complicado, né? Não significa que você tá 100% errado, que, enfim, que esse caminho já não é mais o caminho que você deveria seguir, né? Então, eu acho que talvez esse balanço, né, ter essa inteligência emocional nesses momentos, eu acho que é muito importante. Acho que talvez esse seria um ponto crucial. Acho que eu sempre consegui equilibrar muito bem, né? Não me deslumbrar muito com bons resultados, mas também não deixar me abalar, não deixar de focar e fazer o que tem que ser feito quando as coisas não estão acontecendo. Ou seja, geriu emoção, entendeu como uma oportunidade depender somente de você para fazer acontecer, e a partir disso você obteve a conquista como o primeiro do programa de partnership. Foi isso? Exato. Eu acho que isso enfim, me ajudou muito dentro desse processo, né? Conseguir gerir muito bem essa questão e também conseguir me desafiar, né? Tá aberto, tá com a cabeça aberta para aprender muitas coisas, né? Igual eu tinha falado, eu vim de uma carreira onde você muito mais por essa área mais acadêmica, né? E se a gente pensa numa parte mais acadêmica, você vai pensar no quê? No cara que é um pouco mais tímido, mais recluso, tem um pouco mais de dificuldade, né? De se falar, de se expressar. Então, para mim, isso também foi um grande ponto, assim, toda uma parte mais comercial, né, a ser desenvolvida ali, que é 100% necessária quando a gente fala sobre um planejamento, né, planejamento vai muito pro lado de relacionamento com os seus clientes, né, não só da parte técnica. Então, acho que conseguir estar de cabeça aberta para também aprender outras coisas, né, não só falar sobre finanças, sobre números, né, que era uma coisa que eu gostava muito, né, não à toa... fiz o curso de engenharia, mas também conseguia entender outras áreas assim, né, disso. Então, me completou muito todo esse processo, toda essa experiência. Perfeito. Já que você tocou no assunto de planejamento financeiro pessoal, falou agora há pouco nessa tua fala, o que fez você mergulhar de cabeça nessa área? Falar, planejamento financeiro é o que eu quero para minha vida, me encantou. Quais são os detalhes disso? Qual que é o que está por trás disso? Legal. Eu acredito que, igual eu falei, né, eu tenho muito uma ideia de poder agregar valor para as pessoas, né, ou seja, poder fazer a diferença, né, e quando a gente às vezes fala sobre planejamento financeiro, né, às vezes, por mais simples o assunto que você pode dar, às vezes você dá um negócio, uma dica, né, uma orientação para algum cliente, alguma coisa assim, cara, e isso começa a gerar um efeito que muda totalmente a percepção, né, dá
aquela sensação de que a pessoa, pô, caramba, nunca tinha visto isso, né? Nunca tinha ouvido falar sobre essa questão. Então, esse é um processo que me motiva muito, assim, sabe? Saber que, pô, quero que você possa tomar boas decisões financeiras, né? Principalmente quando a gente fala aí sobre finanças, de maneira geral, a gente sabe a dificuldade do brasileiro como um todo, né? De gerir dinheiro e tudo mais. Então, quando você está muito bem financeiramente falando, isso, a sua vida se facilita demais, assim, você tomar boas decisões financeiras, você está melhorando a tua qualidade de vida, né? Você está, enfim, gerando efeitos que não dá nem para colocar no papel, né? Então a gente está muito bem dentro desse processo, né? Hoje em dia é muito na moda a gente falar sobre a gente estar bem fisicamente, né? Cuidar do corpo, né? Pô, tem que emagrecer, tem que ganhar músculo, né? A gente cuidar da parte mental também, mas cuidar da parte financeira é um ponto crucial. Tudo que você quer fazer na sua vida depende de você estar bem estruturado financeiramente. Mesmo coisas que não se relacionam com o dinheiro. Pô, eu quero ter mais tempo para passar com a minha família. Pô, beleza, para você ter mais tempo, você precisa também estar mais estruturado financeiramente. Então, acho que por essa linha, assim, esse é o ponto que mais me motiva, assim, a trabalhar com planejamento financeiro. E dentro ainda de planejamento financeiro pessoal, você trouxe o que te motiva, mas o que você acredita que constrói um relacionamento realmente de confiança com quem te procura? Hoje você atende basicamente médicos e pessoas com carreiras complexas, né? Problema de tempo, que ganham bem, geralmente, né? Mas que é complexo fazer um atendimento de um profissional como esse, com uma carreira como essa. Mas o que você acredita que realmente constrói um relacionamento de confiança com esse público e com essas pessoas? Legal. Talvez a gente pode falar do conhecimento técnico. Acho que você está bem preparado, bem afiado tecnicamente, né? Então, por exemplo, quando alguma pessoa te procura ou busca uma orientação sua, né? E ela está pagando por isso, ela quer ser bem orientada, ela quer ter as melhores orientações. Mas eu nem talvez colocaria isso como diferencial. Vamos colocar que isso talvez é o mínimo necessário, né? Pô, você tem que estar bem preparado para isso. Mas eu colocaria sobre duas coisas, assim, que é quando a gente fala sobre relacionamento, né? Hoje eu vejo que a gente tem uma carência muito grande em relação à parte de atenção, né? Talvez o tempo aí é o bem mais escasso que a gente tem. Então, a partir do momento que a pessoa tem alguém ali que ela sabe que ela pode contar, que ela pode mandar uma mensagem, ela vai ser respondida, enfim, tudo isso, eu sempre tento pautar os meus atendimentos em realmente dar atenção, em entender, em conseguir ajustar, né? E realmente estar presente durante o momento de planejamento. Não só tipo, olha, está aqui, faça você aí, né? Mas você está presente nisso, acompanhar esse processo, eu acho que isso é muito legal. E um ponto que eu sempre busco é ser muito transparente em relação às coisas que eu faço. Eu não tenho, assim, problema nenhum em passar as coisas para os meus clientes. Eu mostro as coisas que eu tenho para eles. Falo assim, cara, a gente vai falar sobre investimentos? Pô, a minha carteira hoje, ela é literalmente a mesma carteira dos meus clientes. É o mesmo processo. Então, não tem uma questão que eu vou passar para você e para mim eu vou fazer diferente. Faz diferente. Não, eu sou 100% transparente. Eu mostro, eu não tenho problema nenhum. Cara, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo por essa linha porque eu acredito e tudo mais. Então, isso gera uma... Você faria a mesma coisa para sua mãe, você faria a mesma coisa para a Lud, tua esposa. Exato. Faria para qualquer pessoa ao seu redor. Exato. É o que eu realmente acredito. Se é aquilo que eu acredito, então, pô, por que eu vou investir meu dinheiro do meu cliente de uma forma e o meu eu vou colocar de uma forma diferente? Não, vou fazer o que eu realmente acredito. Então, praticamente tudo que a gente fala sobre dentro do planejamento, eu também faço, eu também aplico no meu dia a dia nisso, e eu acho que isso também cria uma conexão, né? Pô, o cara aqui tá de verdade, né? Eu sei quem é o Pedro por detrás, dos panos ali, né? Quando não tá me atendendo ali. Então, acho que isso ajuda muito nesse processo de gerar esse relacionamento com o cliente. Perfeito. E esse é um tema sensível, inclusive, né? Você já falou sobre transparência, você está falando sobre uma relação de confiança com o cliente, de ser uma pessoa que é o Pedro Foster, que vai ser com a sua esposa, com a tua família, vai ser com o cliente, aquilo que você faz para o cliente você faz para você, as pessoas ao seu redor. E você trouxe no começo sobre o mercado financeiro, algumas desilusões, que você vê o mercado financeiro com uma embalagem e que não é algo tão bom, muito conflituoso. E nós discutimos aqui dentro do Grupo Capital muito sobre valores, sobre cultura, sobre comportamentos. E um planejador, ele tem que ser ético, né? Perfeito. A hora que a gente pega o código, os princípios
da Planejar, por exemplo, perante uma certificação que inclusive você possui, que é o CFP, é cliente em primeiro lugar, é você ter transparência, objetividade, enfim, uma série de princípios que possui ali. Mas para você, para quem está nos ouvindo aqui agora, que é um planejador ou um cliente que está procurando um planejador ou já está sendo atendido, o que é um profissional da nossa área, um planejador financeiro ético? Legal. Eu acredito que a ética vem muito de realmente fazer aquilo que você acredita, né? Talvez acho que o grande problema do mercado financeiro como um todo hoje que a gente vê é o que a gente chama do conflito de interesses ali, né? Poxa, eu vou colocar tal coisa para esse cliente porque isso vai me gerar uma comissão a mais, isso vai me ajudar a bater uma meta, né? E quando a gente fala sobre o cliente ali, né, ele realmente confia, né? Por mais que, por exemplo, vamos supor que ele está procurando um gerente de banco, né? Ele está confiando naquele profissional e todo o processo leva aquele cliente a crer que aquele gerente trabalha para ele. Está ali à disposição, está tomando as melhores decisões para ele, mas na verdade quem remunera o gerente, quem remunera esse profissional que está ali, na verdade é o banco, né? Ou seja, nós estamos falando de um modelo, de um profissional que trabalha para uma instituição. Perfeito. E nem sempre a favor do cliente. Perfeito. Nem sempre para o cliente. E existem, é bom pontuar, existem bons profissionais que vão atuar nesse modelo. Perfeito. Só que o ambiente também te direciona muito, né? Você pode ser uma pessoa que, tô preocupado, eu quero fazer isso, mas ali atrás, você tem uma meta de consórcio, você tem uma meta de COI aqui, você tem uma meta de título de capitalização para ser feito aqui. E eventualmente, assim, em momentos ou outro, é muito provável que essa pessoa vai se deixar levar. Acho que qualquer pessoa nessa situação também faria isso, né? Então, eu acredito que talvez esse processo poderia ser mais transparente nesse sentido, né? De está claro que esse profissional não trabalha. A partir do momento que esse profissional diz, não, eu estou aqui, eu estou trabalhando para você, e ao mesmo tempo ele se deixa levar por essas questões, né? Essas questões de bater meta, de fazer isso, de empurrar coisas que talvez não sejam melhor, ele não está sendo ético, né? Para o cliente ele está falando alguma coisa, mas ele está disfarçando, é mais para, beleza, conseguir a sua confiança, agora você vai fazer essas coisas que eu estou querendo, né? Então, eu acho que olhando por um ponto de vista ético, eu acho que talvez esse seria o grande ponto, assim, um bom profissional tem que ser muito transparente para aquilo, eu acredito que realmente é o melhor, e ele pode estar certo, pode estar errado, né, nessa questão, mas ele não está tomando essas decisões olhando com outros interesses. Ele está buscando o melhor para o cliente que foi contratado por ele. Engraçado você falar isso, porque meu pai ele foi atendido por um gerente de uma desses 5 maiores bancos que existem no Brasil, e aí eu não vou citar o nome, nem do gerente, nem do banco, mas eu acho que a pessoa que está do outro lado ela pode entender, porque ou já passou por isso, ou conhece alguém que passou, ou ainda vai passar. E aí depois de ter conseguido a confiança do meu pai, ele ter conseguido abrir a conta, conseguir o cartão que ele queria, e aí eu acompanhei ele até o banco, vi que produtos financeiros estavam sendo colocados para ele que não ia ao encontro daquilo que ele necessitava, daquilo que ele precisava, e ao final eu ainda ouvi: ô fulano, falando com meu pai, né, Carlos, ô Daniel, seguinte, então eu ajudei até aqui, só que agora eu preciso de uma ajuda de vocês, né? Eu tenho esse produto aqui vai me ajudar a bater minha meta. Por que você não contrata? Na verdade ele não falou, nem perguntou por que você não contrata. Me ajuda aqui, contrata esse produto. E aí aquilo me incomodou demais, sabe? Porque eu tô falando de uma pessoa mais idosa, meu pai possui quase 80 anos, não tem conhecimento do mercado financeiro, né? Vai para o banco para ser atendido, para resolver as suas necessidades, aquilo que ele necessita, confiando ali, né? E sai com uma série de coisas que ele não precisa, né? Que não está ajudando ele. Atrapalhando. Está atrapalhando, pelo contrário, isso eu me preocupo. E você atende muito médico. A gente sabe que um médico, né? O Sérgio, nosso sócio, ele coloca isso. Parece um saquinho de dinheiro andando na rua. Tem um alvo nas costas. E aí tem um alvo nas costas. E esse alvo nas costas, geralmente, é o cara que vende consórcio, é o cara que vende seguro, é o gerente do banco, é o assessor de investimento, sempre empurrando algo, né? Para aquela pessoa e que atrapalha a vida pessoal daquela pessoa, atrapalha a carreira dessa pessoa.
Você que já atendeu aí centenas de médicos e famílias de médicos, isso é realmente o que acontece, né? Demais. É o que mais tem. Você tem alguma história curiosa sobre isso? De uma pessoa que chegou para você recentemente, anteriormente? Então eu tenho até 2 casos, assim, bem recentes, assim, né? Um que já é mais clássico, assim, infelizmente, né? Você pegar uma carteira de algum cliente e tudo mais e tá aquela carteira recheada de COI ali, né? Isso é uma coisa que, cara, tira um pouco até da minha sanidade mental, assim, quando essas coisas acontecem, assim, né? Porque eu me coloco muito, pô, imagina, uma pessoa que às vezes já é uma pessoa mais de idade, que é todo o dinheiro que ela juntou na vida, que é o dinheiro que ela tá imaginando que ela vai se aposentar e o cara tá lá colocando em algum tipo de investimento que vai prejudicar ela, né? Eu falo assim, por exemplo, esse profissional ele não sabia dos detalhes desse investimento, de como é que funciona, se é bom. Claro, com certeza sabe, né? E se entende ali que esse profissional O mínimo ele sabe. alguma certificação, algum entendimento básico ali, ele tem desse processo, e se ele não sabe, ele também já está sendo culpado ali, né? Não pode vender uma coisa que ele não conhece dentro desse processo, né? Então, esse talvez é o mais clássico, assim, né? Quando a gente pega essas carteiras aí todas destroçadas, e até teve um caso recente, assim, de um cliente, foi essa semana, né? Médico? Médico, ele é médico também. Ele veio, assim, ele tá pagando o casamento dele, e aí ele precisava de mais limite no cartão de crédito. Pra poder passar as coisas, né? Enfim, casamento, né? Eu casei recentemente, é só paulada só, né? Então, só dinheiro que vai embora. E ele precisava de um pouco mais de limite, porque algumas coisas ele ia passar no cartão e tudo mais, e ele foi falar com o gerente. Aí o gerente falou assim, não, ó, beleza, eu consigo dobrar o seu limite, só que pra conseguir autorizar isso, eu vou precisar que você contrate um seguro de vida aqui. Entendi. Pra ser feito isso, né? Aí ele já me mandou, ele me encaminhou a mensagem, né? Do gerente e tudo mais. E aí ele falou assim, pô, isso daqui é mentira dele, né? Aí eu falei, cara, com certeza, né? Não existe isso, é uma venda casada, né? Ele tá considerando o negócio, fala, beleza, vou te ajudar aqui e você me ajuda. Você me ajuda. É, uma mão lava meio que essa situação, mas você não tem obrigação nenhuma de fazer isso. E é uma coisa que não faz sentido pra você ter esse tipo de produto, né? Dessa forma. E aí ele falou assim, aí eu falei assim pra ele, então fala pra ele que você vai então procurar isso em outro banco, né? Cara, deu 2 minutinhos, o gerente já falou assim, não, já consegui aprovar aqui o seu limite, não precisamos fazer o processo. Um passe de mágica deu certo. Você vê que magicamente, né? E até foi engraçado que uma das mensagens que esse gerente mandou, né? Tinha até um detalhezinho, acho que tinha tipo uma aspas assim no final, né? Aí o cliente já falou assim, e ele falou assim, pô, eu tenho certeza que essa é uma mensagem padrão que ele manda pra todo mundo, né? Aí eu falei assim, pô, talvez nem seja padrão, mas pode ter sido até o chat GPT que fez essa mensagem. Não duvido. Pra esse cliente. Ele falou, pô, nossa, verdade, não tinha pensado nisso, né? Então você já vê o ponto ali que às vezes é um cliente que até gostava do gerente e tudo mais. Qual que vai ser o ponto de confiança desse cliente com esse gerente desse banco agora? É zero. Eu falei assim, pô, o cara tá aqui então só pra ganhar o dele, ele não tá me ajudando. Ele já entendeu, pelo menos esse cliente entendeu, né, como esse jogo funciona. Então, acho que essa distinção tem que ser muito bem feita, né? Pô, esse profissional ele trabalha para mim, ele é um vendedor de produtos, né? Então, entender isso muito bem é crucial para não cair nessas coisas do dia a dia que são simples, né? Muitos desses gerentes, a gente sabe, estão ali para bater a própria meta, a meta da instituição, e acabam só não ajudando o cliente, como atrapalhando, né? Exato. Porque às vezes o cliente ele Só vai contratar um né? seguro de vida errado e aí tá saindo dinheiro do bolso dele que ele poderia estar usando para uma viagem, para o filho, para a filha, para a família, para outras coisas que deveriam e devem ser prioridades dele. Exato. E tá ali essas pessoas num modelo totalmente conflituoso, e o médico, pelo menos ao meu ver, e eu gostaria de saber de você, se é uma das pessoas, uma das profissões que mais sofre com esse tipo de coisa. Eu acredito que tudo na nossa vida, né, é muito relacionado ao tempo que a gente consegue se dedicar a algo, né? Se a gente fala, por exemplo, da profissão do médico, é um profissional que se dedica muito para sua própria profissão, né? Você vai falar, pô, a faculdade são 6 anos, aí vai lá não sei quanto tempo de residência, às vezes mais 6 anos. Então, o cara, uma formação absurda, o cara dando plantão à noite, né? O cara cansado e tudo mais. Como que essa pessoa vai parar para estudar sobre mercado financeiro, para tomar boa decisão sobre qualquer coisa, né? É a mesma coisa, pô, fiquei doente aqui, deixa eu começar a estudar então como é que funciona o meu corpo, para eu poder entender então qual é o remédio que eu vou tomar. Não, o que você vai fazer? Você vai no médico, ele vai te orientar, né? Ó, você vai tomar isso, vai fazer isso, o tratamento que você precisa fazer é esse, e pronto. Então, acho que vem muito nisso, porque às vezes eu vejo alguns médicos indo para essa linha, eu falei, cara,
maravilha que você quer entender, que você quer estudar sobre isso, pô, super recomendo. Só que eu vou falar uma coisa para você. Se você tá buscando isso no sentido de você ter economicamente ser melhor, né? A sua hora vale muito mais hoje no seu trabalho do que você olhando para esses detalhes, né? A sua hora vale muito mais ali. E no seu tempo livre, cara, se eu fosse você tendo pouco tempo, pô, eu queria ficar com a minha esposa, eu queria aproveitar os meus filhos, né? Enfim, aproveitar a minha vida, fazer outras coisas do que ficar olhando, né? Lendo livro, vendo sobre isso, para um tema que acaba sendo tão complicado como essa parte de finanças. Então, eu imagino que talvez essa característica dessa profissão do médico, né? Pouco tempo para se dedicar para outras áreas, eu acho que isso contribui também. Né? Às vezes é muito normal. Às vezes chega o pessoa e fala assim, pô, eu sou médico, aí você sabe como é que é, né? Médico só sabe de medicina, né? E tudo mais, então dificulta essas tomadas de decisões. E querendo ou não, a vida quer que você tenha tomado decisões. Então, o seu dinheiro vai começar a sobrar. Então, você vai ter que começar a pensar onde você vai colocar isso, né? Como é que você vai fazer todo esse processo. Então, a vida vai fazendo você ter que tomar essas decisões, né? Então, se você não está preparado tecnicamente para tomar essas decisões, você precisa de um apoio, né? De alguém para conseguir te orientar nisso. Ou seja, tem a pessoa certa ao seu lado, o especialista certo ao teu lado. Faz toda a principalmente diferença. Que seja ético. Perfeito, acho que faz toda a diferença. Boa. E para ter esse profissional certo, muitas vezes exige, assim como o médico vai estudar 6 anos, mais 2 anos de residência, mais não sei quantos anos de outra residência, pô, todas as coisas que envolve para o médico chegar no ponto da carreira que ele quer, ou às vezes ainda está percorrendo para um dia chegar, exige estudo, exige preparo, exige esforço, sacrifício, do nosso lado também, né? Infelizmente hoje o planejamento financeiro pessoal ele não tem uma faculdade para isso. Eu não preciso fazer uma faculdade. Eu posso levantar a mão, hoje sou planejador financeiro, saio atendendo um monte de gente e as pessoas aceitam. Mas para nós, do Grupo Capital, sócios, enfim, que integramos o grupo, isso é inadmissível. O preparo para nós é importante e certificação para nós é importante. Nós temos o CFP aí, uma certificação importante, de distinção. Você é CFP, você tirou essa certificação, né, que no mínimo 5 anos de comprovação de período atendendo o cliente, uma série de coisas, uma prova super detalhada, com muita coisa ali para entender, para aplicar. Mas falando dessa aplicação até, né, como que você vê ter essa certificação na prática? O que beneficia o cliente? O que te beneficia? O que ajuda num atendimento? Eu acho que talvez, assim, fazendo um paralelo até mesmo com a própria profissão do médico, né? Quando a gente fala sobre especialização, certificação, a gente ainda tem um olhar um pouco míope para isso, né? Por exemplo, se você falar para um médico que tem um determinado médico de alguma atividade ali, que está exercendo uma coisa e ele não tem o RQ, ele vai achar isso um absurdo, né? Pô, esse médico não está preparado, ele não fez a residência para isso, né? Ele não fez um processo para isso, né? Para ser feito nisso. Só que se a gente for olhar talvez pro paciente ali, né, o paciente ele pouco olha para esse ponto, né, para essa questão. Deveria olhar, né, ter um processo de conhecimento para isso. E acho que talvez isso entra muito para essa ideia do planejamento financeiro, né? Você, para ser um planejador financeiro, você não precisa ter a certificação. Mas sem dúvida a certificação, ela pelo menos garante que você preencheu alguns pré-requisitos, né? Então, por exemplo, você tem ali... Inclusive éticos, né? Exato, você tem um código de ética que você precisa seguir, você está sujeito a ser até mesmo avaliado, sofrer algum tipo de denúncia, alguma coisa pela forma que você atua, né? E você pode perder essa certificação. Então, você estudou para uma prova, você teve ali pelo menos 5 anos de experiência, né? Agora alterou para 3 ontem, né? Mas agora pelo menos 5 anos aí de experiência na época. Você pegou 5 anos, né? Exato, então tipo, peguei ainda, eu fui um dos últimos aí com dos 5 anos, né? Então... Já existe uma certa garantia, né, de que pelo menos alguns desses pontos, né, estão bem direcionados. Eu vejo que a chance do cliente errar contratando um planejador dessa forma, a chance de ele errar é menor, né, diminui um pouco mais disso. É a mesma forma de nós como pacientes foram procurar um médico, né, e ir no médico que realmente é especialista naquilo, né, alguma coisa, ou outro que apenas se diz especialista, né. Pode ser que realmente você acerte, o médico seja muito bom, tudo bem, muito bem orientado, né, mas é assim, infelizmente é assim que funciona, nem sempre a gente vai esbarrar sempre em bons profissionais. Perfeito. E fica claro aqui, né, pela sua experiência, a tua fala com tanta clareza que realmente você sabe o que está falando,
também, depois de muitos atendimentos, centenas, Ixi, talvez muito. até milhares. Cabelo branco. Cabelo branco, apesar de quantos anos mesmo? 30. 30 anos. De 30 anos, mas com uma vasta experiência e contribuindo com pessoas mais velhas, mais novas, principalmente médicos, como a gente falou aqui. A gente falou de muita coisa boa, né? E como eu falei agora, ficou muito claro você com a sua excelência, com a sua técnica, tudo que você constrói, tudo que você faz, e que você está num patamar muito maduro da profissão. Mas não quer dizer que tudo isso veio fácil, né? Exigiu estudo, como a gente falou agora, exigiu preparo, sair de zona de conforto, fazer uma série de coisas para construir esse Pedro Foster que está aqui, um planejador financeiro de excelência, diferenciado, com certificação, hoje sócio do Grupo Capital, o primeiro sócio inclusive. Existiram desafios. Com certeza. Se você pudesse falar um desafio ou alguns desafios, quais foram esses desafios e como que você enfrentou eles? Eu acho que talvez assim, um que eu senti assim muito era o medo de ser julgado. Porque, pô, você sai de uma profissão onde você tem uma faculdade para fazer isso, né? Pô, você é um engenheiro e tananã, se formou numa boa faculdade para fazer algo que nem faculdade precisa, né? Você seguir para uma linha e até mesmo para uma profissão que poucas pessoas conhecem, né? Até mesmo hoje, às vezes, quando eu vou falar, pô, você já ouviu sobre planejador financeiro? Você sabe que... Ah, não sei, não conheço, né? O que é um planejador financeiro. Então, ainda é um processo que as pessoas estão... diria que estão iniciando, né, o conhecimento sobre o que é de fato aí um planejador financeiro. Então, talvez esse foi um grande desafio, e eu acho que talvez um que aconteceu muito e ainda acontece, né? Toda vez quando a gente se dedica muito a alguma coisa, às vezes a gente é um pouco menos em algumas outras questões, né? Então, por exemplo, hoje até mesmo questão de tempo para mim ainda é uma coisa que bate um pouquinho, né? Porque muitas das vezes das minhas reuniões são feitas à noite. Então, poxa, quantas vezes a minha esposa já não teve que me esperar pra ir jantar comigo 10 e meia da noite. Ou jantou sozinha. Ou às vezes nem aguentou, já dormiu e, né? Enfim, por esse esforço, né? Pô, às vezes reuniões de final de semana, reuniões de feriado, né? Às vezes a gente precisa adaptar um pouco a rotina ali, porque a própria agenda, né? Vamos falar assim, de médico também costuma ser confusa, né? Então a gente acaba se ajeitando ali para fazer isso. Então talvez um grande desafio é conseguir gerenciar isso, e eu acho que ter uma pessoa que entende para você e te apoia do seu lado, acho que também facilita bastante esse processo. Perfeito. E do desafio vamos pro lado oposto, né? Colheita, reconhecimento, coisas que você já pôde e ainda enxerga que pode ter, com tudo isso que você vem construindo, né? Então, se por um lado existe sacrifício, existe desafio, por outro lado existe uma série de coisas positivas, muito impacto positivo. Você falou um pouquinho sobre os clientes, né? Que isso inclusive te motiva a gerar esse impacto positivo, mas e para você, para tua família? O que você poderia contar aqui pra gente de reconhecimentos que você já teve, além de se tornar sócio, né? Mas coisas que já te trouxeram muitos frutos positivos e impactos positivos. Legal. Eu acho que talvez muito dessa parte, dessa forma que eu trabalho em relação à questão com os meus clientes, eu acho que isso acabou gerando muitos frutos no sentido até mesmo de reconhecimento entre os clientes, né? Pô, tem um cliente que às vezes toda semana me manda, falei com fulano de tal, tudo mais, tem que ir lá fazer esse planejamento com você também, né? Enfim, então toda vez quando acontece isso, eu falo assim, pô, acho que é o melhor elogio, né? Que existe, assim, o melhor reconhecimento que tem é isso, né? Você fazer um bom trabalho, né? Você ajudar essa pessoa e essa pessoa vai lá e te recomenda, né? Não necessariamente você gostar de um trabalho significa que você vai recomendar ele, né? Perfeito. Então, o processo de recomendação, talvez ele é necessário algo a mais, né? Não só uma entrega de excelência, nem nada do tipo, mas ele precisa ter uma pitadinha a mais ali para a pessoa dar esse passo. E tem gente que é muito cri-cri para recomendar, né? Falar, peraí, exato, só vou recomendar aquilo que realmente perfeito. É muito bom, né? Não só bom, exato, que seja já muito passou bom. Muito no crivo, né? Então tem muito desse processo. Então eu acredito talvez esse reconhecimento, acho que isso é bem legal, assim.
E também um pouco assim em questão até mesmo de prosperidade financeira para mim. Eu vejo isso como um reconhecimento também do que aconteceu, né? Por exemplo, lá no comecinho, quando eu começava a atuar com a parte de planejamento financeiro, às vezes tinha muito cliente meu que investia assim, em valores que eu falava assim, cara, eu acho que eu demoraria anos para conseguir juntar um dinheiro desse. E o cara, pô, no mês ali o cara consegue fazer isso, né? Daí hoje você investe mais que eles. E às vezes hoje acontece, é bem frequente, às vezes, pô, eu ganho mais do que alguns clientes que eu atendo, né? Então, pô, você fala, caramba, olha como realmente as coisas... E não estamos falando de qualquer cliente, porque estamos falando de médico, né? Que geralmente ganha bem. Exato, então você já vê que isso já gera um certo reconhecimento, né? Eu falo que assim, pô, você fazer isso muito bem, você ser bem remunerado para fazer isso, pô, melhor situação, porque aí você pode se dedicar para fazer outras coisas, né? Enfim, se dedicar para fazer outras atividades, poder se dedicar a outras coisas que você gosta, né? Então, querendo ou não, igual eu falei, a parte financeira ela abre portas para muitas outras coisas que você quer fazer. E pra gente, né, como planejador, é a mesma coisa. Né? Só vou crescer se eu realmente ajudar as pessoas ali a tomarem boas decisões, a elas crescerem, né? Eu vou crescer se elas crescerem. Então, ter esse cuidado desse processo, isso também acaba refletindo sobre você também, sobre o seu momento. Perfeito. Então aqui a gente já consegue colocar boas recomendações que você já teve, inúmeras inclusive, né? Uhum. Tive uma hoje, inclusive, hoje cedo, no avião, vindo pra cá. Médico. Falou, conversei com tal pessoa aqui no plantão e tudo mais, falou pra agendar um bate-papo com você, pra conhecer. Eu falei, pô, então beleza, já deixamos agendado já. Pra chegar a essas recomendações, como a gente até falou agora há pouco, tem pessoas que são cri-cris, né? Uhum. Talvez não seja cri-cri, seja só um zelo que tenha com outras pessoas falar, eu só vou recomendar aquilo que realmente é muito bom. Perfeito. E nós temos profissionais, empresas no mercado, serviços que são bons, né? Mas muitas vezes ficam ali na média. Né? A gente pode falar medíocre, talvez, né? Fica ali numa faixa do ruim pro bom pro excelente, mas não é excelente, não é muito bom, não é transformador, não faz um impacto incrível. O que você acredita que é a diferença de um planejamento financeiro bom, que a gente realiza para um cliente, ou que alguém realiza para um cliente, para um planejamento financeiro pessoal que seja excelente, seja a mais assim? Eu acredito que é muito a questão do relacionamento, né? Do se importar com o resultado, né? Não é para ser mais um planejamento que você está fazendo, é o planejamento daquela família, né? Daquela pessoa que você tá atendendo. Então, eu acho que esse relacionamento que você gera, né? E isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, assim, eu gosto de estar próximo dos meus clientes, eu gosto de saber sobre a vida deles, do que eles estão fazendo, né? Faço questão aí de seguir todos no Instagram, acompanhar, enfim, de perto ali o que cada um está fazendo. Então, eu acho que esse processo, pô, a gente fez um planejamento de uma forma técnica muito boa e a gente tem um relacionamento próximo, né? Por exemplo, vou falar até mesmo do meu caso, né? Eu comentei que eu casei recentemente. Entre os convidados, tinham vários convidados que eram meus clientes, padrinhos que eram meus clientes. Então, porque realmente a gente criou uma conexão muito forte ali de realmente, sabe que eles podem contar comigo, enfim, desse processo, e isso acabou evoluindo para uma amizade, algo um pouco mais próximo. Então eu vejo essa questão de hoje ter um bom relacionamento, né? E aí um bom relacionamento vai vir muito daquilo que a gente falou, né? Você tá tecnicamente muito afiado, você tá alinhado eticamente, você ser transparente também sobre aquilo que você faz e tudo mais. O cliente ele se sente confortável, ele gosta da sua companhia, gosta de você, sabe que você agrega para ele, então ele quer que você esteja perto dele. Então acho que isso talvez é o que vai gerar essa questão dessas recomendações que vão vir aí naturalmente. Uhum. E naturalmente você entendeu a necessidade desses clientes, conseguiu resolver aquilo que era necessário, inclusive superou a expectativa desse público. Não à toa tantas recomendações. Hoje mesmo você falou que recebeu mais uma recomendação. Uhum. E aí o médico ele é cheio de particularidades, né? Uma profissão complexa, falta de tempo, equilibrar estudo, profissão, família, essa coisa toda. Mas atendendo esse público, o que você mais aprendeu e que serve de lição para qualquer cliente, qualquer outro médico ou planejador que precisa aplicar isso com o médico que está começando a atender agora ou que já atende? O que você mais aprendeu com esse público, com essas particularidades? Olha, eu acho que esse público, né, quando a gente fala sobre médico,
ele tem uma particularidade assim interessante, porque é uma profissão que rapidamente tem um salto de ganho muito alto, né? Você pega ali o médico que é residente, o cara tá ganhando ali 3 mil e pouquinho de bolsa, pô, de repente no mês seguinte o cara tá ganhando 30 mil reais, né? Então ele tem saltos assim muito. E toda vez quando a gente passa por, às vezes, um processo muito rápido disso, né? A gente vê as pessoas que elas dão uma certa deslumbrada, né? Elas se permitem, pô, fiquei vários e vários anos aqui roendo o osso, agora, né, vou colocar o meu cavalo na sombra aqui e vou aproveitar esse processo, né? Deixa eu recuperar todo o tempo perdido. Exato, e é uma coisa que a gente vê muita acontecendo há muito tempo, né? Talvez eu, por exemplo, gosto muito de futebol. Cara, quantos meninos que surgem, prodígios, que arrebentam e tudo mais, e depois você ouve falar que o cara se perdeu financeiramente, o cara, né? Pô, o cara ganhou tantos e tantos dinheiro e hoje não tem nada, né? Quantas, né? Cara que ganhou prêmio aí, sei lá, de Big Brother da vida, ganhou na Mega Sena e o cara voltou a ser pobre de novo, né? Ou seja, então, talvez esse processo é um certo perigo, porque o médico, ele dá essa deslumbrada e hoje, claro, a gente não vamos ser hipócritas, o médico ganha muito bem, mas já ganhou muito mais. Era muito mais fácil o processo. Vamos falar assim, a competição, né? A concorrência ali era muito menor hoje do que é pro médico, né? Tanto que até eu estava lendo até um documento lá da demografia médica no Brasil. Médica. A renda média dos médicos caiu. Tem caído, né? Vem numa tendência de queda ali, ou seja, então já não é um processo assim hoje tão mais fácil. Então, talvez esses profissionais eles têm muito potencial. Quando a gente fala sobre o médico, né? Ele tem muito potencial. É um profissional que tem muito potencial. Mas ele precisa ser bem orientado, ele precisa tomar boas decisões financeiras para que esse dinheiro seja bem gerido, né? Então a gente tem que tomar um cuidado com esse profissional, isso, ou seja, aproveitar realmente, tornar esse potencial dele em algo plausível. A própria concorrência, né? Você falou da demografia médica, um dos últimos estudos que saiu, feito pela AFIA, é que nós teremos praticamente dobrado o número de médicos nos próximos 10 anos. Se eu não me engano, nós estamos em torno de 500 mil, perto de 600, indo para 1 milhão de médicos. Perfeito. Ou seja, é natural que postos de trabalho que existem hoje passarão a não ter, porque já vai ter uma pessoa ali. Não vai ser então, algo mais eu fácil, ia para o mercado, tinha com facilidade um plantão, um hospital para trabalhar, uma clínica para trabalhar, mas com o aumento, naturalmente, nós teremos mais concorrência. Perfeito. E aí o planejamento ele é essencial nesse processo todo. Exato. Hoje, por exemplo, é muito difícil, eu pelo menos nunca conheci nenhum médico que é desempregado, né? Talvez hoje é um processo complicado de isso acontecer, né? E até mesmo se a gente pensar o profissional médico, né, como ele acaba sendo PJ e tudo mais, ele vai preenchendo com diversos tipos de atendimentos em locais diferentes, né? É difícil você às vezes encontrar um médico que tá com um período aqui, ó, tô com um período vago que eu queria achar alguma coisa para fazer nesse período e não consigo achar um plantão, não consigo achar nenhum contrato. Hoje é muito difícil, mas se a gente for olhar talvez para esse momento de, pô, vou dobrar o número de médicos que eu tenho, será que vou ser tão fácil assim? Será que eu vou encontrar bons trabalhos tão fácil, que eu vou ser bem remunerado de uma maneira tão fácil? A gente não sabe, é um desafio aí que essa profissão precisa se preparar para isso. Ou seja, preparo, estudo, planejamento, diferenciação, tudo isso é importante. Exato, facilita muito. Pegando esse gancho de diferenciação, saindo do médico e indo para o nosso ramo, para o nosso setor, falando da nossa empresa, por exemplo. O que não pode faltar na cultura de uma empresa como a nossa? Eu acredito que não se despreocupar em relação a esses processos, sabe? Tem que ser uma coisa que realmente acho que os detalhes, né, dessa parte, né, quando a gente fala desse ambiente de empresas éticas, né, de propósito, tudo mais que a gente tem que fazer, eu acho que existe uma linha muito tênue ali, né, entre o processo. Você pode falar, você pode até mesmo buscar, por exemplo, que você está na sua empresa e você quer o melhor para o cliente, né? Mas se você chega ali, por exemplo, e fala assim, ó, gente, agora esse mês aqui eu vou ter uma campanha de quem vender mais consórcio vai ganhar tanto. Né? Então, por exemplo, poxa, tudo bem. Se naquele mês específico a gente teve mais vendas do que deveria, né, ou seja, mais acima da média, vamos falar assim, com certeza tiveram clientes que não foram bem orientados, que fizeram isso, que foram, né, levados pelo planejador ou pelo profissional que estava acompanhando ele ali a
realizar isso, realizar essa venda que talvez não precisava. Então, esses são cuidados que, por exemplo, eu vejo que a gente tem, porque a gente não tem esse tipo de atitude, de tipo assim, olha, não tem essa questão de, vai ter uma promoção, quem vender mais, quem fizer isso, quem fizer aquilo, porque você vai, querendo ou não, naturalmente isso gera um estímulo, né? Então a gente estar preocupado com esses pequenos detalhes, com essas questões de não deixar criar rachaduras, né, dentro do nosso modelo, né, é um processo que a gente sempre tem que estar cuidando, né, uma coisa que a gente tem que estar regando ali, limpando, tirando, e realmente o que não, isso daqui não tá legal, está levando a gente para um caminho que não é legal, vamos ajustar, vamos alinhar para que realmente a gente não perca essa essência que eu vejo que hoje é o nosso grande diferencial, né? Eu acho que, falando hoje como empresa ou Grupo Capital, a grande diferença é justamente isso. Verdadeiramente, assim, as coisas que a gente fala é o que a gente faz, né? Se você pegar um cliente que vai conversar com você, Dani, ou você, Dani, conversando com alguém de dentro da empresa, você vai ver que as conversas são as mesmas, né? O que você fala com o cliente, você está falando lá dentro e tudo certo, né? Não é dois pesos, duas medidas ali. Perfeito. Não, é realmente um processo que a gente acredita, né? E faz acontecer. Importante você falar isso porque nós estudamos o mercado, nós olhamos para o mercado, nós vemos clientes chegando que já foram atendidos ou estão sendo atendidos por outras empresas. Uhum. E está muito na moda falar de planejamento financeiro pessoal, consultoria financeira, financial planning, né? Uhum. Algumas pessoas e empresas estão usando, mas na prática eles não entregam isso. Né? Exato. Eu fico pensando como que alguém pode entregar um planejamento financeiro pessoal, um serviço de financial planning, que tenha um aconselhamento ali na ponta e que faz uma campanha de consórcio, como você falou. Logo tem um cliente comprando consórcio que não precisa. Exato. Ou faz campanha de qualquer outra coisa que seja. Como que encaixa isso no planejamento financeiro pessoal? Ou seja, não encaixa. Então, foi encaixado, né? A gente não pode falar só da certificação do Pedro Foster ou dos planejadores. Tem que olhar de fato para aquela empresa, se ela está dizendo que ela é ou quer ser de financial planning e no final ela está te entregando um produto, não um serviço. E aí fica também uma dica para os planejadores. Planejadores ou quem quer ser planejador financeiro. E se atentar que para ser um planejador financeiro, código de ética da Planejar está aí. Cliente em primeiro lugar, transparência, objetividade, enfim, uma série de princípios, 8 princípios que nós temos lá. Como que você pode aceitar uma empresa que ela faz uma campanha de um produto e que vai colocar esse produto acabando com o planejamento financeiro pessoal, indo de encontro, ou seja, contra, né, os interesses do cliente e não atendendo o que realmente ele tem de objetivo. Né? Então a gente vê várias coisas hoje que são absurdos. É gente planejando a aposentadoria com ferramentas erradas e dar-lhe consórcio, e consórcio vira investimento, e enfim, outras... Seguro resgatável que é aposentadoria. Gente, se atente a isso. Quem faz planejamento financeiro pessoal, se nomeia como consultor planejador financeiro, não faz isso. Então a gente tem que sair dessa ilusão. Eu acho que o Pedro Foster, que trouxe inúmeros casos, falou aqui do médico muito bem, né, com esse alvo nas costas. E aí, se você é médico, mais cuidado ainda. Porque vão fazer você acreditar que teu enriquecimento é consórcio. Não estou dizendo que o consórcio é ruim. No nosso cenário, tudo depende, né? Necessidade do cliente, objetivo do cliente, como que faz aquela estratégia, tudo depende. Não estou dizendo que esse produto é ruim. Agora, as pessoas colocarem produtos que você não precisa, falando, você vai se aposentar assim, é assim que se aposenta, é assim que se investe, fique atento. Você como planejador e você como cliente. Certo? Perfeito. Já caiu algum caso como esse para você? Ixi, vários. Já teve caso de não vou falar aí, né, de nome da empresa, mas de seguradora aí, que é bem famosa nessa parte de seguro resgatável ali, que o cara vendeu um seguro para a filha dele de 16 anos, é um seguro de vida, né? Entendi. Vendeu como uma ideia de previdência. Entendi. E esse é um processo, assim, difícil, porque imagina o meu papel, eu fui contratado por essa pessoa depois, né, para avaliar e tudo mais.
Cara, já foi difícil pra mim contar pra essa pessoa que, ó, te falaram que era isso, mas isso não é verdade. E tá aqui, ó, nas condições gerais, o primeiro ponto. Este produto não é um produto de investimento. Isso é um seguro de vida. Né? Então, pô, você imagina se contar pra um pai que, pô, imaginou que tava com a melhor das intenções pra filha, pô, vou deixar um dinheiro pra minha filha, vou deixar que minha filha tenha uma vida financeira muito mais tranquila do que eu tive, né? Vai poder fazer as coisas que ela quer, vai poder juntar o dinheiro dela e tudo mais. E no fim ele descobrir que, na verdade, ele perdeu dinheiro fazendo isso. Né? Então, poxa, como que uma pessoa dorme tranquila fazendo isso, sabe? Como é que uma pessoa que orientou e fez isso fica tranquila em relação a esse processo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado hoje, assim, quando a gente fala sobre o mercado financeiro, né? A gente tem coisas muito boas que a gente fazer, mas muitas coisas a gente precisa de uma atenção técnica muito bem feito, né? Às vezes a gente precisa executar, às vezes ele até acertou para fazer, por exemplo, às vezes, pô, até talvez o consórcio poderia ser o melhor, mas ele fez de um jeito ali que só prejudicou ele fez isso numa administradora que tinha algumas regras que só atrapalhou ele, que fez todo esse processo. Então, tudo isso vira uma preocupação ali também, né? Às vezes não é só o produto, mas como isso vai ser feito, como isso vai ser aplicado, né? Como isso se encaixa para o planejamento também é muito importante. Perfeito, perfeito. Sem querer, a gente acabou até dando dica para o planejador financeiro, para quem está indo para essa carreira ou já começou nessa carreira, para se atentar às empresas que ela vai trabalhar, né? Aqui a gente tem um modelo com pessoas que a gente forma desde o zero, né? Inclusive logo logo nós teremos formação mais completa para a gente de fora, não só para quem entra aqui conosco. E é muito importante se atentar a todos esses detalhes. Quando a gente olha para o Pedro Foster, não é porque ele é sócio aqui do Grupo Capital, mas é porque ele se preocupa realmente, e vocês podem ver com a fala dele, com a questão ética, o que é ser um planejador financeiro, o que é um atendimento de excelência. E beleza, acredito que quem está nos ouvindo já compreendeu isso. Mas hoje, se você pudesse dar uma dica, um conselho para essa pessoa que está começando ou pretende começar com um planejador financeiro pessoal, o que você aconselharia a essa pessoa? Primeiro, eu geraria um processo para encorajar essa pessoa a se tornar planejadora. É uma profissão que eu particularmente talvez seja, né, muito suspeito para falar, mas eu gosto muito de ser planejador, enfim, me permitiu muitas coisas. Mas pensando para essa pessoa que quer ser planejador, eu acho que é uma pessoa que ela tem que ser muito obcecada pelo estudo, né, e tudo mais. Tem uma frase uma vez que eu vi que eu acho que isso faz total sentido, né? Foi assim, ó, se o médico que fosse operar a cabeça da sua filha, ele estudou tanto que você se dedica para a tua profissão, você ficaria tranquilo ou você ficaria preocupado? Né? Então é uma coisa que eu levo muito disso de, pô, eu preciso estar muito bem afiado, eu preciso para aquele momento, para aquela decisão, para quando o cliente precisar de mim para isso, eu esteja preparado para poder falar sobre isso. Então, talvez uma dica é isso, não deixar essa parte técnica. Vai ter muita gente falando que você não precisa de certificação, que certificação talvez é uma bobagem, mas eu acho que todos esses processos agregam para que realmente você possa ser um bom profissional. Eu acho que um profissional que tem alguma certificação ou que está buscando alguma certificação, ele está demonstrando que ele tem um interesse e que ele precisa disso, né? Igual eu falei, para você atuar como planejador, você não precisa. Então, se não precisa, por que existe então? Porque realmente existe uma questão, uma necessidade de realmente se profissionalizar, né? Pessoas que realmente querem tornar isso um padrão de excelência. Ótima dica, eu acho que o conselho, quem seguir, né, tá muito bem assistido pelas palavras aqui do Foster. Seguir isso com clareza e aplicar isso para a vida vai dar certo como planejador. Mas por fim, essa pessoa já entendeu essa parte ética, entendeu esses detalhes que você acabou de dizer, mas se essa pessoa está curiosa, que está nos ouvindo, o que é o papel do planejador financeiro? Como que você definiria numa frase ou em poucas palavras o papel do planejador financeiro? Eu gosto de fazer talvez um paralelo, que o planejador financeiro é como se fosse o Waze. Tá. Né? Quando você chega lá, você quer ir em algum lugar, né? Você utiliza ali o aplicativo do Waze, você coloca onde você está, você coloca onde você quer chegar e ele vai te mostrar qual que é o caminho para você poder chegar lá. Então, o planejador financeiro, eu acho que ele tem justamente esse papel, te mostrar o caminho, né? E aí talvez venha um ponto que talvez o planejador vai além, né? Porque o Waze ele te mostra, ele não te leva lá. Ele não te, né?
mas o planejador ele vai estar lá dentro desse processo, percorrendo esse caminho com você. E muito provavelmente, planejamento financeiro, essas coisas, eu falo assim, pô, não é nada que tem que ser gravado em pedra. A sua vida vai mudar. Né? Se a gente fala, por exemplo, para a profissão do médico ali, poxa, a cada 6 meses tá lá. Eu falo assim, pô, médico, às vezes eu brinco, ele fala assim, pô, médico troca mais de emprego do que troca de roupa, né? O cara tá de um jeito, tá de outro, muda, a nossa cabeça muda, a nossa vida é muito dinâmica, né? Então esse caminho vai mudando. Às vezes você achou que você queria chegar em tal lugar, mas na verdade você agora quer chegar em outro lugar. Então eu acho que o planejamento financeiro vem muito nessa ideia, conectar onde você tá com onde você quer chegar. E te auxiliar realmente nesse caminho, não só mostrar o caminho, mas percorrer ele junto com você. Perfeito. E aí a gente chega ao fim dessa conversa. Gostaria de agradecer, Foster. Obrigado, foi um prazer. Sócio, muito orgulho de tê-lo como sócio, inclusive do Grupo Capital, principalmente porque você, além de somar, você consegue de multiplicar também, né? Você contribui muito com o grupo, com planejadores mais novos, a galera que está chegando, e a gente consegue impactar muito mais gente da melhor forma possível e sempre com excelência. É disso que a gente falou aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, tanta clareza que você trouxe, né? Fica muito nítido por que você chegou até aqui e por que você vai muito mais longe, né? A questão ética, a sua responsabilidade, os teus comportamentos, como você entende a profissão de planejador financeiro, o propósito disso, a consistência que você tem, o cuidado com as pessoas. Então, tudo isso são uma série de qualidades que você possui e você entendeu que deveria possuir, né? Perfeito. Você mostrou que o jogo não é só conhecimento técnico, mas também é conhecimento, também é atualização. E isso, com certeza, vai ficar como um aconselhamento, uma dica para o cliente saber quem que ele procura, quem que ele deve confiar, e para o planejador, ou quem pretende ser um planejador, como que deve seguir. Tá um exemplo claro aqui na sua frente, como que a gente deve seguir na profissão. Então, você que está aí nos ouvindo, a partir de agora, compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser agregar alguma coisa aqui em nosso podcast, por favor, mande o seu comentário. E mais um Capital Planeja entregue para vocês hoje. Foster, obrigado. Se quiser deixar uma mensagem para o final aqui para o pessoal, fique à vontade. Boa, se o pessoal quiser me procurar aí nas redes sociais, aí pode procurar Pedro Foster, né? Tem o Instagram do Grupo Capital também, capital.grupo. Então, se quiser, manda uma mensagem pra gente, a gente conversa aí, tanto se você é planejador, né, quer entrar nessa área, ou se você está procurando, né, por um planejamento financeiro, tanto faz, manda uma mensagem pra gente aí, vai ser um prazer a gente conversar com vocês. Boa! Até o próximo podcast. Um abraço. O Capital Planeja, o podcast do Grupo Capital. Siga agora na sua plataforma favorita e comece a viver o bem-estar financeiro na prática.